Vamos lá, então. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de nos achegarmos juntos aqui a Ti, buscando conhecimento, sabedoria das Escrituras. Pedimos que o Teu Espírito venha nos guiar, nos instruir, que os anjos possam nos dirigir também ao tentarmos entender a relevância dessas mensagens proféticas para os nossos dias. Nos abençoa nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Eu queria pedir ajuda para vocês. Eu sei que a semana passada foi um estudo meio pesado, acho, para alguns, né? Porque envolvia uma questão mais histórica e talvez, em geral, eu sei que dentro da igreja não se estuda muito o capítulo 11 de Daniel, nem o 10 nem o 11, né? A gente estuda o capítulo 2, a estátua, daí o 7, o 8, o 9, e fica por aí, né? Aí quando você vai se aprofundar um pouco mais, você vai lá e estuda o capítulo 1, capítulo 4, 5, 6, e fica por aí também, né? O capítulo 11 parece que a gente evita, né? Então talvez por isso seja mais difícil para a gente é, entender, né, o que realmente o capítulo 11 está tratando e a relevância desse capítulo para nós, tá? Então eu queria que vocês me ajudassem a fazer uma breve recapitulação daquilo que nós vimos semana passada. Nós estudamos o capítulo 11, verso 1 e 2, e nós vimos algumas coisas interessantes ali, tá? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo no capítulo 11, ali no verso 1. Eu queria que você lesse o verso 1 e 2 ali silenciosamente e, e tentasse fazer aí um resgate de alguma coisa que você lembrou, para que a gente possa fazer essa revisão juntos e não simplesmente eu falando tudo de novo, né? O que nós vimos semana passada? Nós vimos que no verso 1, quem estava falando era Gabriel, e a gente chegou nessa conclusão a partir dos versos finais do capítulo 10. Muito bem. Então, quando diz eu, pois, no primeiro ano de Dario, quem é esse eu? É Gabriel, né? O anjo Gabriel, ele que está levando essa mensagem para Daniel, tá? Então, nós vimos também, relacionado a esse ponto, né, o primeiro ano de Dario, que na verdade o Gabriel estava se referindo ao quê? Que né, essa visão que Daniel tem, ela se dá no primeiro ano de Dario? De acordo com esse verso aqui? Porque acho que essa parte ficou um pouquinho confusa para alguns, né? Ele está lembrando, né? Ele está lembrando Daniel que o fortaleceu lá no primeiro ano de Dario. Isso mesmo. O verso 2 diz, e agora ele volta para o presente. Isso mesmo. Isso é muito importante. É muito importante nós entendermos esse momento histórico que Gabriel vem falar para Daniel, e aqui no verso 1, ele na verdade estava voltando lá no capítulo 9, lembra no primeiro ano de Dario, né, que eu vim te fortalecer, te dar entendimento, a visão, que é a visão dos 2.300 tardes e manhãs, foi essa visão que ele estava se referindo, né? Isso é muito importante. Existe um outro capítulo na Bíblia que nós vamos ver que é muito importante nós entendermos o momento em que o profeta tem a visão. E esse é o capítulo 17 de Apocalipse. Depois nós vamos visitar o Apocalipse 17, mas ali quando João vê aquela meretriz adornada de enfeites, né, cheia com um cálice cheio de sangue do sangue dos santos, que ela está num deserto, sentada numa besta, é muito importante nós entendermos o momento histórico que João está tendo aquela visão. Por quê? Porque o restante do capítulo existe um enigma lá.
E esse enigma ele está vinculado ao momento em que João vê aquela meretriz. Vocês vão entender isso ao nós prosseguirmos no estudo. Então, o livro de Daniel e Apocalipse são o mesmo livro. O Espírito de Profecia nos fala, né? Então, da mesma forma que em Daniel 11, nós temos esse fenômeno acontecendo, tá? Então, quando é que Daniel tem essa visão? Quando é que o anjo Gabriel vem aqui no capítulo 10 e 11 visitar Daniel? Essa informação a gente encontra onde? Em que ano? Que ano? 539. No capítulo 9, né? Não. A pergunta é, tudo bem, a gente entendeu que Gabriel está se referindo ao primeiro ano de Dario, quando ele foi visitar Daniel. A minha pergunta é, em que momento, então, se ele está se referindo ao primeiro ano de Dario aqui, a minha pergunta é, que momento que essa visão do capítulo 10 e 11 acontece? Em que ano? No terceiro ano de Ciro. Isso, no terceiro ano de Ciro. Aonde que a gente encontra essa informação? Daniel 10, 10. Daniel 10, 10. 10, verso 1, no início ali, né? No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Então, o próprio capítulo 10 nos dá o momento histórico em que o anjo vem visitar Daniel. Todo mundo conseguiu enxergar isso? Mas você perguntou quando é que foi que o anjo veio consolar Daniel. Veio esclarecer. Quando está escrito em Daniel 10, versículo 10. Não é isso? Em Daniel 10, 10, a senhora quer ler para nós esse verso? E tentar, de repente, explicar o que a senhora enxerga aqui? O 10 e 11. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Perfeito. Então, é esse momento histórico, né, que ele está tendo a visão. A minha pergunta é, em que ano que ele teve essa visão? Será que a Bíblia dá o momento na história em que essa visão é recebida? E aí nós referenciamos ali o verso 1. A senhora pode ler o verso 1 para nós? No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Muito bem. Então aqui o capítulo 10 inicia, lembrem, o capítulo 10, 11 e 12 é a mesma visão. É a mesma visita que ele recebe. Então, quando que ele recebe essa visão? No terceiro ano de Ciro. Tá? Bom, aí a gente viu que o terceiro ano de Ciro, ele pode ser também o primeiro ano de Ciro. Vocês lembram disso? Alguém pode explicar para nós como que a gente chegou a essa conclusão? É porque antes, no primeiro ano, Dário ainda estava vivo. Então, Dário era responsável por uma parte do império, né? E Ciro pelo resto. No terceiro ano, Dário é morto, ele não vive mais. Então, seria primeiro ano de Ciro responsável por todo o império. Muito bem, né? O Império Unificado. Então, Ciro, ele era um corregente, ele era um sobrinho de Dario, né? Ele era o comandante dos exércitos unificados da Média e da Pérsia quando destruíram a Babilônia. Tá? Ele era um corregente. Assim como nós vimos que no Egito haviam corregentes também, Faraó e o seu corregente, né? Aqui nós estamos vendo algo semelhante. Então, esse terceiro ano de Ciro, tá? É exatamente quando
o tio dele, Dario, morre. E é o primeiro ano de Ciro. E o que acontece nesse ano que nos faz a gente entrar nessa discussão? Por que é importante para nós sabermos que foi nesse ano? O que acontece nesse ano de importante? O decreto. O decreto. Que decreto? O decreto de Ciro, o primeiro decreto, para que eles voltassem da Babilônia para Jerusalém. Muito bem. E o que o decreto tem a ver, ou de que forma que nós vemos o decreto conectado nesse capítulo 10 aqui? Como que a gente sabe que o decreto faz parte desse capítulo 10? Qual é o contexto do capítulo 10 aqui? Existe algo acontecendo aqui entre Ciro e Gabriel. É que houve um conflito espiritual muito grande, né? Na verdade, porque Satanás não queria que isso acontecesse. Então, é no verso 13, né, que a gente viu ali que diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, que seria Jesus, né, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Então, levou 21 dias para com que esse conflito pudesse ter assim um fim e ele pudesse então sair com decreto. Veja que interessante, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu assistia cartoons na televisão, desenhos, né? E um dos desenhos que hoje a gente vê já com outros olhos, né, mais críticos, era o desenho do Tom e do Jerry. Tom e Jerry o Tom sempre queria matar o Jerry, bater no Jerry, destruir com ele, né? Então era um perseguindo o outro e aí o Jerry sempre dando o troco, né? Dando a revanche, né? Então era aquela coisa. Você se lembra desse desenho? E uma das coisas que esse desenho volta e meia ele ilustrava era aquela nuvenzinha assim né, com o anjinho e o diabinho. O que será que eu vou fazer, né? E esse conflito ele é real na nossa vida, né? A gente precisa entender que esse conflito ilustrado muitas vezes dessa forma, ele na verdade é algo real. Você tem uma influência divina tentando te influenciar e uma influência satânica, né? Então, o que nós vemos aqui no capítulo 10 é uma ilustração desse grande conflito pela mente do ser humano. Essa semana a gente conversava, né, por que as pessoas não compreendem como que é tão claro que o sábado é o quarto mandamento, que o sétimo dia é o verdadeiro sábado. Como é que as pessoas não conseguem compreender isso? Está tão claro, é tão nítido. Por que as pessoas não compreendem? Como é que as pessoas podem estar tão cegas, né? Por quê? Porque esse conflito, existe uma influência ali tentando colocar umas escamas na frente dos teus olhos para tu não enxergar. Outro dia eu estava no Brasil, eu disse para eles, olha, você quer ver uma coisa? Eles têm, a Gabi e o Rafa tem aquele, como é, o Amazon, Google Voice, né? Como é que chama? Eu não esqueci o nome. Alexia. E aí você quer ver uma coisa, Rafa? Aí eu disse assim, Alexia, qual que é o sétimo dia da semana? O que você acha que a Alexia falou? Domingo é o sétimo dia da semana também, considerado o dia do Senhor, blá, 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 blá. Tá programado na Alexia. Por quê? Porque está programado na cabeça da maioria. Então existe um grande conflito tentando exercer sua influência na nossa mente, né? E aqui está ilustrado esse conflito. O que Satanás queria fazer? Ou qual era a influência que Satanás queria exercer sobre Ciro? Para ele não assinar o decreto. Para ele não favorecer os judeus, né? Eu não
não sei se isso foi falado antes, que eu cheguei tarde, mas a Ellen White, nessa parte, ela fala que houve uma intensa guerra, um intenso conflito, tentando convencer Ciro daquilo que ele deveria fazer e ele resistindo. Diz que houve uma batalha imensa entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Exato. E a mesma coisa, por exemplo, aconteceu com Eva, né? Porque não era exatamente a fruta. O problema ali era a obediência, reverência e adoração. É verdade. E se nós pensarmos lá em Mateus 4, quando Cristo sofre as três tentações, né? É muito interessante que até o Freud já se meteu aqui e já disse, né, que Cristo sofreu os 3 P's de Freud, que no caso seria, né, o prazer através do apetite, que foi Eva, que também sofreu a mesma tentação, né? Depois o poder, através da prepotência, né, se tu te atirares, né, Deus vai te proteger e tal, né? E o último P, que é o da ganância, das posses, tudo isso eu te darei. Então, é exatamente a mesma coisa que Eva sofreu. Porque se a gente olhar lá em Gênesis, do que ela sofreu, ali diz que o fruto, isso é uma coisa que nós enfrentamos diariamente, porque em Gênesis 3:6 diz que o fruto, olha que interessante, que a árvore era boa para comer, ou seja, ela era fisiologicamente boa, não tinha nada de errado com aquela fruta, né? Depois disse que era agradável aos olhos, ou seja, era esteticamente boa, né? Ou seja, o coração do homem é enganoso e nós nos deixamos levar pela aparência, né? Depois era desejável ao entendimento, ou seja, se Eva comesse daquela fruta, ela seria intelectualmente e moralmente mais sábia ou tão sábia quanto Deus, né? Nós já conhecemos a história de Lúcifer. Então, na verdade, quando se fala em sábado, como é que é tão claro e as pessoas não se dão conta? É porque é uma questão escamada pela adoração. É esse o ponto. É a estátua de Daniel, a adoração de novo, as tentações que o Daniel, os amigos dele receberam, que foi pelo apetite, a mesma coisa, né? Pelas iguarias do rei, pelas iguarias que eram oferecidas a ídolos, a troca de nome, ou seja, tirar a identidade religiosa deles, tudo tem a ver, assim, a suma é adoração. Muito bom, muito bom. Vamos ler lá então, Patriarcas e Profetas e Reis. Vocês têm o meu PDF que eu mandei semana passada lá no grupo, vocês podem abrir. Profetas e Reis, página 290, parágrafo 3. Na verdade, a gente pode ler a 238, que é o primeiro texto ali, 238. A gente pode ler ali ali em negrito, né? A segunda parte em negrito diz assim: após a sua morte, a morte de Dario, cerca de 2 anos depois da queda de Babilônia, Ciro sucedeu no trono e o início do seu reinado marcou o fim das 70 anos desde que o primeiro grupo de hebreus tinha sido levado cativo por Nabucodonosor de sua pátria judaica para a Babilônia. Então aqui é o que a gente estava falando, né? O 3º ano de Ciro foi o momento em que Dario morreu e ali então o decreto de Esdras. Quando você vai no livro de Esdras, você vai ver lá o 1º ano de Ciro, porque justamente é o primeiro ano dele como o regente agora do reino unificado, né? E aí você vai no outro parágrafo sobre isso que a gente estava falando aqui, página 290. Se alguém puder ler para nós, o parágrafo começa assim: enquanto Satanás estava procurando profetas e reis
página 290, parágrafo 3. Enquanto Satanás estava procurando influenciar as mais altas autoridades no reino da Medo-Pérsia para que não mostrassem favor ao povo de Deus, anjos trabalhavam no interesse dos exilados. Era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado. Por intermédio do profeta Daniel, é-nos dado um lampejo dessa poderosa luta entre as forças do bem e as do mal. Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou em luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências em operação na mente de Ciro. E antes que a contenda terminasse, o próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel. O príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, Gabriel declara. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10:13. Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas todos os dias de Ciro e todos os dias de seu filho Cambises, que reinou cerca de 70 anos e meio. 7 anos e meio. Então veja só, a batalha foi tão feroz e terrível, como nós estávamos falando, que Cristo teve que se interpor aqui. Né? Os exércitos do céu não puderam vencer aqui. Miguel teve que vir. Para você ver o tamanho da encruzilhada aqui que eles estavam. Notem que centenas de anos antes, o profeta Isaías já havia previsto ou profetizado que Ciro teria um papel relevante na volta dos exilados para Jerusalém. Abram comigo no livro de Isaías para nós lembrarmos isso. Isaías capítulo 44, nós mencionamos isso semana passada, mas eu queria ler alguns versos aqui com vocês. Eu queria que alguém lesse para nós no capítulo 44 de Isaías, a partir do verso 24 até o verso 28. Assim diz o Senhor, que te redimi, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Até qual versículo? Até o 28. Que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, e que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei, que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Nossa. Você imagina, centenas de anos antes de Ciro nascer, aqui nós temos Deus, através de Isaías, dando o nome daquele que estaria por trás da edificação de Jerusalém. Né? Isso aqui, e aí você continua ali no verso 1, você vai ver assim, diz assim, ó, assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro. Quem é Ciro aqui? O ungido de Deus, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis para abrir diante deles as portas e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Então notem que é tão interessante que aqui Ciro, ele também está tipificando quem? Isso. Cristo, né? Ciro aqui, todo mundo consegue enxergar que Ciro está tipificando Cristo? Assim como Ciro destruiu Babilônia antiga, Cristo vai destruir Babilônia moderna. Né? Assim como Ciro
Ei. Pois não. Alguma pergunta? Não. Então, Ciro aqui é o responsável pela libertação do povo do cativeiro. Cristo é responsável pela libertação do seu povo do cativeiro, do pecado aqui na Terra. Então, existe um paralelo muito interessante entre Ciro e Cristo. E aí, só abrindo um parêntese no que a tia Inês estava falando, como que o livro de Daniel simboliza essa questão da adoração, né? E realmente está simbolizando a nós. Aquilo ali, o que Daniel passou, a experiência que ele passou, se aplica para aquilo que nós estamos e iremos passar. E aqui há algo doce como mel, que eu queria lembrar a vocês. Até quando que Daniel permanece na história, no livro dele? Vocês lembram? Abram comigo em Daniel capítulo 1. Vamos lembrar juntos aqui. Até quando que Daniel permanece? Daniel capítulo 1. Se alguém encontrar, pode ler para nós o verso 21. Daniel 1, 21. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Ou seja, quem representa Daniel? Se Ciro é um símbolo de Cristo, e se Cristo vem nos resgatar desse mundo de pecado, resgatar o povo do cativeiro babilônico, do cativeiro que nós estamos vivendo, Ciro aqui representa a segunda vinda de Cristo para nós. Daniel viveu até quando? Primeiro ano de Ciro. Ele permaneceu até a vinda de Cristo, a vinda de Ciro. Ou seja, Daniel simboliza aqueles que viverão até a segunda vinda, que passarão por esses testes, que passarão por todas essas provações e tentações, como Tia Inês estava falando. O livro de Daniel é riquíssimo, é por isso que nós estamos tomando tanto tempo para estudar, porque aqui está contida a experiência que eu e você estamos passando. O interessante é que Daniel e os amigos dele ganharam novos nomes, honrando os deuses babilônicos. E aqueles que forem para o céu vão ganhar novos nomes no reino de Deus. Uhum. Exatamente. Né? Então, e claro, isso aqui é um outro estudo que a gente pode fazer, mas eu queria mostrar para vocês que os testes que Daniel e seus amigos passam simbolizam os testes que a igreja de Deus vai passar antes da volta de Cristo. E aqui há a promessa, aqueles que permanecerem fiéis até o fim, eles vão se tornar 10 vezes mais sábios do que os outros sábios da Babilônia e permanecerão até Ciro, até a segunda vinda de Cristo. Tá? Então há uma esperança aqui muito, muito legal, muito linda, né, para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Permanecendo fiel com a reforma de saúde, né? Aqui no caso a reforma da saúde, né? E aqui você já pode conectar com o capítulo 2, porque o primeiro teste foi a reforma da saúde. E qual que foi o segundo teste? A fornalha? A estátua, a adoração. Notem a adoração da estátua lá, né? Mas antes, no capítulo 2, existe um outro teste aqui, antes da estátua. O teste era o seguinte: o rei teve um sonho, o rei teve uma visão. E ele pediu para que as pessoas interpretassem a visão. Ninguém podia interpretar a visão, exceto Daniel. Ou seja, o povo de Deus, nos últimos dias, só um pouquinho, Márcio, eu já te dou a palavra. Claro. O povo de Deus, nos últimos dias, eles saberão interpretar a visão. Eles saberão interpretar a profecia. Eles vão cumprir o que Daniel cumpriu aqui. Aí eu pergunto, se ele tivesse falhado no primeiro teste, se ele tivesse enchido a pança com os manjares do rei, será que a cabeça dele estaria clara, né? Será que ele teria discernimento para entender a visão, compreender o sentido da visão? Então notem, o primeiro teste está ligado com o segundo teste, ele entendeu a visão, entendeu a profecia, e isso fez com que eles então permanecessem no último teste, que foi a imagem da besta, né? A adoração.
Pois não, Márcia, pode falar. Então, não era isso, é que eu não tinha entendido bem. Eu ia colocar que o primeiro teste era da alimentação, mas eu acho que eu não peguei essa primeira frase aí que você deu. Exatamente, É primeiro isso aí. teste, né? A reforma, Primeiro a teste reforma, da reforma. a reforma, você reforma a vida para você ter discernimento, para entender a visão e para Entender a você, mensagem. então, Isso. passar no último teste. Notem que o último teste, você não se prepara ali no momento. Não, há uma preparação que vem de muito tempo atrás, né? Crescendo. É um crescendo, é um processo. Muito bem. Crescendo. Tá, Legal. obrigada. Ok, então vamos voltar para o nosso estudo aqui no capítulo 11, tá? Porque agora eu vou tentar trazer isso para os nossos dias. O que que esses versos, lembra que nós falamos semana passada que existe algo interessante aqui, porque deixa eu fazer a pergunta para vocês, qual foi o último rei da Pérsia mencionado aqui no verso 2, que nós vimos semana passada? Artaxerxes, né? Não é Xerxes. Xerxes o Grande, né? Lembra que ele era o mais rico, o mais poderoso, que ele suscitou todos contra a Grécia? Xerxes o Grande aqui, né? É. Então eu pergunto para vocês, foi Xerxes o último rei da Medo-Pérsia? Não. Não. Tá? Não foi, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem ou entendam, tá? É que o terceiro ano de Ciro, ou o primeiro ano de Ciro, como regente supremo do Reino Unificado, ele marca o final de uma profecia. E por marcar esse final, ele pode ser caracterizado como o tempo do fim. Tá? A profecia do cativeiro dos 70 anos se cumpre aqui com o primeiro decreto. É o que nós lemos no Espírito de Profecia. E agora nós vamos ler um outro texto onde Ellen White compara esse fim de cativeiro aqui com um outro cativeiro que aconteceu com o povo de Deus no futuro, mais para frente. Tá? Eu queria que vocês, aqueles que tivessem a oportunidade, abrissem no livro Profetas e Reis novamente, tá? Deixa eu pegar aqui a citação. Não está no teu... Não, esse não tá. Esse não tá. Mas é um texto, um parágrafo bem curtinho. Profetas e Reis, 366, parágrafo 4. Profetas e Reis, 366, parágrafo 4. Se alguém tiver o texto e quiser ler, senão eu posso ler para nós. Você pode olhar o contexto depois, tá? Mas ela se refere à Idade das Trevas aqui, na Idade Média. E ela diz assim no final do parágrafo, tá? A Igreja de Deus na Terra esteve tão verdadeiramente em cativeiro durante este longo período de feroz perseguição, os 1260 anos, tá? É que ela está se referindo, como estiveram os filhos de Israel em Babilônia durante o período do exílio. Então, o que ela está comparando aqui? A feroz perseguição dos 1260 anos com o período de exílio na Babilônia de 70 anos. Todos conseguem ver isso? Gui, tu pode, por gentileza, repetir essa parte, porque eu não Sim. consigo estar aqui no meu, que está diferente, então eu queria ouvir de novo. Profetas e Reis, 366.4. Essa é em português, tá? O inglês a página é outra. A Igreja de Deus na Terra esteve tão verdadeiramente em cativeiro durante este longo período de feroz perseguição, e eu estou dizendo aqui os 1260 anos, porque é o contexto do parágrafo, como estiveram os filhos de Israel em Babilônia durante o período do exílio. Tá? Então,
ela compara o exílio babilônico dos 70 anos com os 1.260 anos de perseguição papal. Todos conseguem ver isso? Isso é muito importante nós entendermos. Existe uma conexão aqui, um paralelo muito importante. Tá? Todos conseguem ver que... Pensem comigo. Babilônia, para os israelitas, foi responsável pelos 70 anos de cativeiro. Como é que a Bíblia chama o poder papal no livro de Apocalipse? Mistério Babilônia, a mãe de todas as meretrizes da terra. O poder romano, poder papal, é chamado Babilônia por uma razão. Não é à toa. Tá? Então, esse poder foi responsável pelo cativeiro de 1.260 anos. Lembra que a mulher foi para o deserto durante tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente? Né? Então, o que os 70 anos foi para o povo de Israel, na Babilônia, tipifica aquilo que o povo de Deus sofreu durante os 1.260 anos. Todo mundo consegue entender isso? Sim, sim. Só não consegui achar a citação, Gui. Me pode repetir uma frase? 366.4. No meu não dá. Qual é o capítulo? Não. Profetas e Reis, Tá. capítulo 59. Tá? O capítulo é A Casa de Israel. Tá. Desculpa te incomodar, mas tu pode só repetir uma... Sim. Uma frase, tá. A primeira frase. Bota assim, ó. É a Igreja de Deus na Terra. E aí você pode botar a palavra Babilônia e exílio, e deve aparecer. A Igreja de Deus na Terra esteve tão verdadeiramente em cativeiro durante esse longo período de feroz perseguição, como estiveram os filhos de Israel em Babilônia durante o período do exílio. Por que eu estou enfatizando isso tanto? Por uma razão simples. Se o fim do exílio, o fim dos 70 anos, é o fim de uma profecia, é marcado por um decreto, notem aqui, vê se vocês conseguem acompanhar. Tá? O fim dos 1.260 anos também tem que ser o fim de uma profecia e também marcado por um decreto. Tá? Agora eu vou testar o conhecimento de vocês. Como é que é? Espera aí. O fim dos 1.260 anos tem que ser marcado por uma profecia e por um decreto. Ó, é isso? O fim dos 1.260 anos também tem que ser marcado pelo fim de uma profecia ou pelo tempo do fim e também é marcado por um decreto. Agora eu vou testar o conhecimento de vocês. Qual é a profecia na Bíblia onde nós vemos 3 decretos no início e 3 decretos no final? É a 25:20. Não, a 2.300 tardes e manhãs. Muito bem, 2.300 tardes e manhãs. 3 decretos no início. O primeiro é de quem? Ciro. Muito bem. É isso que nós estamos vendo aqui. Ciro, ele dá o primeiro decreto. E lá no final da profecia, qual é o primeiro decreto ou mensagem? Primeira mensagem angélica. Primeira mensagem angélica. Tá? Todo mundo acompanhou? Tá. Agora, quando que a primeira mensagem angélica chega na história? No final dos 2.300 anos. Qual é o ano? 1798. 1798. Muito bem. Tá? E como é que a gente chama esse tempo? Tempo do fim. O tempo do fim. É o final dos 1.260 anos. É o final dos 3 anos e meio. É o tempo do fim, onde a primeira mensagem angélica chega na história. Certo? Então, nós estamos no final
o começo da profecia, nós temos o primeiro decreto de Ciro, também no tempo do fim. Por quê? Porque é o final da profecia dos 70 anos. Tá, mas o que isso tem a ver? Bom, Ellen White acabou de dizer para nós que o cativeiro representa o cativeiro dos 1260 anos. O exílio, né? Representa os 1200. Então, nós poderíamos dizer que o ponto, o decreto de Ciro e o tempo do fim, eles se alinham um embaixo do outro. Antes desse ponto, nós temos cativeiro. O exílio para Israel e os 1260 anos para a igreja cristã. No fim dessa profecia de tempo, nós chegamos aonde? No tempo do fim. No primeiro decreto, na primeira mensagem angélica. É que uma das coisas que caracteriza o tempo do fim é que é precedido por um período de trevas ou um período de cativeiro. Que poderia se dizer aplica isso também. em ambos os casos, né? Também é uma outra característica. Uma outra característica. Então, o cativeiro é esse período de trevas, esse período de exílio, de perseguição, né? Sofrimento. Tá? Eu falei que eu ia testar o conhecimento de vocês agora. Irmão Guilherme, a gente poderia dizer que esse período também pode ser um período de espalhamento. Isso, muito bem. Muito bem, período de espalhamento. Tá. Tá, todo mundo conseguiu, até agora, todo mundo mais ou menos na mesma sintonia aqui? Alguma pergunta? É que tu tá sendo muito ralador. 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 Como que eu posso ser ralador? Ou como que eu posso deixar de ser muito ralador? Pode dar uma revisadinha nesse último pensamento aí. Posso. Se nós colocarmos, imagine duas linhas, tá? A linha de cima é o cativeiro babilônico, o exílio. Tá? E a linha de baixo são os 1260 anos. Tá? Ellen White disse que é o mesmo, como se fosse o mesmo período, tá? Só que um foi para a igreja antiga e outro para a igreja menos antiga, a igreja cristã. O que caracteriza o final dos 70 anos? Ellen White disse que foi o decreto de Ciro, o primeiro decreto. Tá? O que caracteriza o final dos 1260 anos? A primeira mensagem angélica, ou o decreto. Tá? Que é o tempo do fim. Então a gente pode dizer que em 1798 é o tempo do fim, é o fim daquela profecia de tempo, com a primeira mensagem angélica. E na linha de cima, também é o tempo do fim, porque é o fim de uma profecia de tempo com um decreto também. Por enquanto é até aí que nós chegamos. Tá? Então, Sim. Pelo que eu entendi, tu estás fazendo um comparativo daquele período de Ciro com os períodos atuais agora. Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. Tá? Certo. Tá. Então, até aí está tudo bem, né? Então, primeiro ano de Ciro com o decreto, ou aqui em Daniel 10, né? Fala o terceiro ano de Ciro, aqui que deixa as pessoas um pouco confusas, mas aqui ele está contando o ano de corregente. Mas é o primeiro ano de Ciro. Você vai lá em Esdras, vai lá no Esdras capítulo 1. Vamos lá, Esdras capítulo 1. Ficar mais fácil aqui da gente entender. Esdras 1. Alguém lê para nós o verso 1 até o 3. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo? O seu Deus seja com ele e deixai-o subir até Jerusalém, a qual está em Judá, e edificar a casa do Senhor, Deus de Israel,
Ele é o Deus. Muito bem. Ótimo, ótimo. Estão vendo aqui que Ciro, ele finalmente, ele reconhece e ele dá o decreto. Notem no verso 1 que diz que Deus teve que despertar o espírito de Ciro. Onde que nós lemos isso, essa batalha? Daniel capítulo 10, lembra? Batalha entre Gabriel, Ciro, Miguel teve que vir para despertar o espírito de Ciro para que ele assinasse esse decreto e favorecesse o povo judeu. Tá? Então esse decreto é o decreto que marca o fim dos 70 anos para o povo de Jerusalém, para o povo judeu. Tá? E esse é caracterizado o tempo do fim. Ok? Então, quando que Daniel vê a visão do capítulo 11? Em que tempo que ele vê a visão do capítulo 11? No primeiro ano de Ciro. Que é o tempo Do fim. Do fim. tempo do fim. Então ele está vendo a visão no tempo do fim. Ok? Todo mundo conseguiu compreender a lógica, o raciocínio, as passagens que nós usamos para demonstrar? Isso é muito importante. E eu mencionei para vocês o capítulo 17 de Apocalipse. Adivinha o que acontece lá? A mesma coisa. Abram comigo em Apocalipse 17. Eu quero demonstrar para vocês rapidinho como que é importante nós vermos que quando João vê aquela meretriz, ele vê a meretriz no tempo do fim também. Isso é muito importante nós entendermos. Da mesma forma que Daniel 11, a visão que Daniel vê, ele vê no tempo do fim, João também vê Apocalipse 17 no tempo do fim. Tá? Alguém pode ler para nós Apocalipse 17, do verso 1 até o verso 6. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias de sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Obrigado. Então vocês estão vendo que João vê essa mulher, ele tem uma visão. Ele está vendo, tá? Pergunto, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Quem é essa prostituta? Roma papal. Roma papal. Notem, ela está assentada sobre muitas águas, no verso 1. Verso 2 diz que ela fornicou com os reis da terra. Uhum. E eles se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Tá? Verso 3 diz que ela estava assentada onde? No deserto. Tá? Ela estava num deserto assentada sobre uma besta. E a mulher estava aqui adornada de ouro, pedras preciosas, e na sua mão um cálice cheio de abominações. E esse cálice também, ela estava embriagada com o sangue dos santos, por causa da perseguição. Pergunto para você,
aonde que João vê essa mulher? No começo dos 1260 anos, no meio dos 1260 anos ou no final dos 1260 anos? No final. Por quê? Porque o cálice está cheio. O cálice já está cheio, cheio de abominações, cheio de sangue dos santos, a perseguição, né, já encheu aquele cálice. O que mais? No primeiro versículo, o anjo fala que vai mostrar a condenação da Muito grande bem, a prostituta. condenação da prostituta. Então ela já chegou no Já momento deu. da sua condenação. Muito bem. Que outro elemento que a gente pode também usar aqui? Ela estava embriagada já. Já estava embriagada, muito bem. O que mais? Olha só quantos elementos. Aqui fala sobre julgamento, O né? sangue das testemunhas. Acho que é isso. Ninguém é julgado se não tem do que ser julgado. Exato, exatamente. Então, se for inocente, não precisa ser julgado. Apocalipse 3 diz que aquele que leva em cativeiro será levado em cativeiro. Ela levou em cativeiro e agora ela será levada a cativeiro. Então notem aqui, o cativeiro aqui está descrito na palavra deserto. Aonde que João vê? Olhe, no verso 3. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada. Então, onde é que estava a mulher? No deserto. Num deserto. E o que é o deserto? Em Apocalipse 12, 6 diz o que é o deserto. Abram lá então, Apocalipse 12, 6. Lê para nós, pode ler. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Que mulher é essa agora que está fugindo ao deserto durante 1260 dias? A igreja. A igreja de Deus. Aqui é a mulher pura, imaculada. O povo de Deus foi para o cativeiro durante 1260 anos. Dias, no caso, né? E agora, se você abre ali em Apocalipse 13... verso 10, alguém lê para nós. Apocalipse 13, verso 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Muito bem, então Roma levou a igreja de Deus em cativeiro durante 1260 anos. Agora é a vez de quem ir para cativeiro? A própria Roma. A própria Roma, mulher. E isso acontece quando? Em 1798. Então, quando que João vê essa mulher? No tempo do fim. Em 1798, no tempo do fim. Em 1798, no tempo do fim. Por que isso é importante nós entendermos? Porque do verso 7 em diante, nesse capítulo, existe um riddle, um dilema, um enigma aqui. E se você não compreende que João está vendo a mulher em 1798, você não consegue desvendar o enigma. Tá? Nós vamos lidar com esse enigma, talvez semana que vem. Mas é importante. Da mesma forma que no capítulo 11 de Daniel, é importante nós sabermos que quando Daniel tem a visão, ele é colocado no primeiro ano de Ciro, quando ele dá o decreto, no tempo do fim, para Daniel. Pois não? Isso quer dizer que cativeiro e deserto é a mesma coisa? Nesse contexto, sim. Ou seja, nesse contexto? Exatamente. Quando falar em deserto, quer dizer que ele foi preso. Nesse contexto, lembra que a mulher foi para o deserto durante 1260 anos? O deserto é o cativeiro, né? Agora ali, João vê a mulher, aquela que levou a cativeiro, agora ela está no cativeiro, no deserto, né? Então, nesse contexto, sim, o deserto representa o cativeiro. Tá? Muito bem. Então, vou perguntar mais uma vez. Quando que Daniel tem a visão no capítulo 11? Em que tempo? No tempo do fim. No tempo do fim. Muito bem, muito bem. Bom. Agora, o tempo do fim, para nós aprendemos, é por isso que eu levei vocês a Daniel 11:40, 45 primeiro. No verso 40, nós aprendemos algo muito importante, que o tempo do fim, ele é 1798, mas ele também é o quê?
1989. 1989. Tá? Todo mundo lembra dessa? Se você não lembra, está lá gravado. Lembra que a guerra entre o Sul e o Norte, né, o Rei do Sul vem em 1798, e depois em 1989 há uma retaliação com carros, cavaleiros e navios. Tempo do fim. Tá? O tempo do fim. Então, 1989 também pode ser marcado o tempo do fim. E aqui começa algo interessante. E para nós entendermos, talvez, o que esse verso está querendo dizer para nós, né, trazendo para os nossos dias, nós precisamos ainda entender quem representa a Média e a Pérsia nesse contexto, quando nós trazemos para os nossos dias. Porque, pensem comigo, Babilônia, Ciro derrotou a Babilônia, certo? Em 1798, quem é que tinha acabado de ser derrotado? Mistério, Babilônia, mãe de todas as abominações da terra. Nós acabamos de ler em Apocalipse 17. Babilônia espiritual foi levada a cativeiro em 1798. Então nós temos Babilônia. Tá? Tipologia aqui. Qual é o reino que vem depois da Babilônia lá na época de Ciro? Estados Unidos. Não. É a época de Ciro. Na época de Ciro. A Medo-Pérsia. Medo-Pérsia. Não, depois de Ciro vem a Grécia. Não. Depois da Babilônia. Ah, tá. Alexandre. Depois da Babilônia. Não, calma, gente. Calma. Não, Medo-Pérsia. Deixa eu refazer a pergunta. Ciro conquistou a Babilônia, certo? Ele é rei de quem? Sim. A Medo-Pérsia. O rei persa. Tá? Em 1798, Babilônia espiritual é conquistada. Certo? Certo. Qual é o reino que vem depois de Babilônia espiritual? Os Estados Unidos? Estados Unidos. Nós temos que entender isso. É os Estados Unidos. Tá? Vocês já estão dando a resposta certa. Mas, dá para fazer um paralelismo. Mas qual é o capítulo que nos mostra que é os Estados Unidos que vem depois de Roma papal, do período de 1260 anos? Apocalipse 13. 13 e também o Apocalipse 17. Isso. Também. É o enigma que nós vamos ter que desvendar. Nós vamos ver isso semana que vem, porque não vai dar tempo hoje. Mas eu queria ler para vocês o Espírito de Profecia, porque Ellen White fala, não precisa a gente estar adivinhando aqui. Tá? Ela fala no livro Grande Conflito, página 440, parágrafo 2. Notem. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Ok? Então, dentro desse contexto, a Média os medos e os persas estão representando quem? Estados Unidos. Os Estados Unidos. Existe um outro elemento aí. Na semana que vem nós vamos ver essa parte com mais detalhes. Média e Pérsia é um poder de 2 chifres. Lembra que eu falei semana passada? Os medos e os persas. Como é que os Estados Unidos é descrito em Apocalipse 13? Um poder de quantos chifres? 2 chifres de cordeiro. 2 chifres também. Ok? Republicanismo. Bom, e o que mais, irmão? O republicanismo e o protestantismo. Isso. Tá? Bom, talvez alguns de vocês já tenham estudado isso bastante. E semana que vem nós vamos continuar com mais calma. Mas eu já queria dizer aqui, tá, que a conclusão que
se chegou, estudando esses 2 versos aqui, foi uma conclusão errada no passado. E hoje parece tão claro, porque eu perguntei para vocês, vocês me disseram que Xerxes não foi o último rei da Medo-Pérsia. Houveram 8 reis depois, até Alexandre o Grande. Então eu me pergunto, por que se apontou Donald Trump como o último presidente? Só por causa das riquezas? Mas todos os dois eram muito ricos? Não, é de se pensar, né? Xerxes não é nem o último rei da Medo-Pérsia mencionado na Bíblia. A Bíblia menciona pelo menos mais um depois de Xerxes. Não aqui em Daniel, mas em Esdras. Artaxerxes, o seu filho, que é responsável pelo 3º decreto. Então, por que a gente, né, fez essa aplicação? Eu acho que é pela tendência de marcar data. Porque, na verdade, você não precisaria fazer essa aplicação. Até poderia dizer que o Xerxes representa Trump pelas riquezas, e também porque ia suscitar todos contra o reino da Grécia, que é o mundo que Trump fez, mas a gente não deveria colocá-lo como último presidente, e isso foi o errado, não dizer que Xerxes representaria Trump, que foi marcar data, né? Exatamente. Então notem que aí já há uma grande influência da apostasia, né? Lembra aquele conflito de Daniel 10 entre Satanás e Gabriel? Isso continua acontecendo nos nossos dias. Aqui está um grupo tentando entender essas profecias. E aí vem os anjos das trevas tentando influenciar de forma negativa. E aí vem os anjos de Deus tentando influenciar de forma positiva. Mas aí, de repente, você se depara com uma ideia que contradiz a Bíblia e o Espírito de profecia e começa a marcar tempo. Bom, aí você está se colocando do lado de quem? Do lado do inimigo, né? E aí você vai ser influenciado pelo inimigo. E aí você vai cometer erros. Então, o que nós vamos ver semana que vem é que, sim, quando você compara a Medo-Pérsia e os Estados Unidos, existe um paralelo muito forte. Tá? E você vai comparar os reis e você vai ver que Xerxes e Donald Trump, eles têm uma semelhança muito próxima. E o trabalho que eles fizeram contra a Grécia, nós vamos ver quem que representa a Grécia para nós também, de acordo com Apocalipse 17, para nós entendermos em que momento histórico nós estamos. E nós vamos perceber que existe uma razão para que essa história esteja aqui na Bíblia para nós, uma aplicação para nós no tempo do fim. Okay? Então eu só queria colocar isso já assim, me antecipar. Eu sei que talvez tenha muita gente perguntando já na mente, né, sobre isso, porque já estudou no passado. Mas é essa direção que nós vamos tomar. Ok? Então hoje nós vimos que capítulo 11 de Daniel, ele tem a visão no tempo do fim. E nós vimos também que a Medo-Pérsia é um símbolo dos Estados Unidos. Por ser um poder de 2 chifres e por ser o poder que está ascendendo depois do tempo do fim. Semana que vem nós vamos ver em Apocalipse 17 como que os Estados Unidos é o próximo reino depois de Roma Papal. E que depois dos Estados Unidos virá um outro reino, reino número 7, antes de Roma voltar ao poder. Ok? Alguma pergunta antes de nós pararmos a gravação? Depois a gente pode parar e conversar mais um pouco. Não. Se o senhor me permite, só voltando no que a irmã Laura falou, que eu acredito muito no que ela disse, é porque conforme foi se avançando, houve-se a necessidade de marcar isso, né? E foi se criando isso, houve a necessidade de pontuando o que tinha sido dito erroneamente, né? É aquela velha história. O efeito dominó, né?
aquela ação errada que começa a criar um efeito dominó. E de uma ação errada vai gerando várias outras ações erradas e aquele efeito cascata, né? E aí você se enrola cada vez mais. Né? A apostasia ou a desvirtuação da verdade, né? Como você quiser. Por exemplo, vamos pegar a Igreja de Roma, a Igreja Católica, tá? O catolicismo. Havia um momento na história cristã, na época da Igreja Apostólica, que só havia uma igreja. Só havia uma igreja. Como é que a igreja se desvirtuou? Né? Bom, eu pergunto para vocês, quando Jesus estava aqui na Terra, haviam 12 discípulos, mas um deles se desvirtuou. Como é que pode? Andou 3 anos e meio com Cristo, bebeu, comeu, aprendeu de Cristo, viu os milagres e tudo. Então a gente se pergunta, como é que pode? Estava tão claro, né? A história do sábado que nós estávamos falando no início. É tão claro que o sábado é o 7º dia. Como é que o mundo não enxerga? Justamente porque existe esse conflito que nós lemos em Daniel 10. Os anjos das trevas, os anjos de Deus tentando influenciar a mente do ser humano. Naquela ocasião, a mente de Ciro. Né? Então isso é real. Guilherme, Pois não. É um perigo muito grande quando o eu fala mais alto, né? Uhum. A palavra de Deus, o espírito de profecia. Eu acho que no momento que os líderes religiosos deixam o eu, né? A vaidade, eles se corrompem, isso é muito perigoso. Sabe, a Bíblia chama isso o mistério da iniquidade. É um mistério, não tem como a gente compreender. Como é que você vai compreender que Judas, andando 3 anos e meio com Cristo, conseguiu ainda fazer o que ele fez? Como é que você vai compreender, tá, uma igreja pura, verdadeira, maravilhosa, que saiu das mãos dos apóstolos, se transformar num poder opressor, perseguidor, que fez atrocidades na Idade Média? Como é que você vai compreender um anjo perfeito, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, se tornar numa criatura tão baixa e terrível e fazer atrocidades que comete até hoje? Olha no jornal e vê as consequências do pecado. É um mistério, não há como a gente compreender como que isso originou. A Bíblia chama o mistério da iniquidade. E existe o mistério da divindade. São 2 mistérios. O mistério da divindade é assim. Como explicar alguém que matou, cometeu adultério, que foi sei lá, uma atrocidade, uma coisa terrível, se converter em uma pessoa tão boa e tão pura? É um mistério. Mas é o mistério da divindade. Como que um drogado, ou alguém que só falava palavrão, só pensava em coisa ruim, agora se tornou um ministro do evangelho, um pregador, levando as pessoas a Cristo, a salvação? Mistério. É o mistério da divindade. São 2 mistérios, né? É como você querer colocar um oceano num copo d'água, não tem como nós compreendermos isso. Nós vamos ter a eternidade inteira para estudar o mistério da divindade, do amor de Deus, né? Tá bom? Mais alguma questão? Então tá, vamos orar e a gente pode bater mais um papinho depois. Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo momento aqui que nos dedicamos a estudar. Obrigado pela tua orientação, pela direção, pelo trabalho do Espírito em nossas vidas. Nós reconhecemos que tu és tudo para nós, que sem Cristo na nossa vida, a nossa justiça é como trapos de imundícia, os nossos atos de justiça não valem nada, mas nós confiamos nas promessas de que através da graça maravilhosa de Jesus, do seu manto de justiça que nos cobre a vergonha da nossa nudez, nós possamos vencer, nós possamos ser pessoas melhores, pessoas que iluminam a escuridão desse mundo.
Ajuda-nos a ser o sal da terra. Não só que dá sabor a esse mundo, mas também que preserva o mundo. Assim como o sal preserva a comida. Que nós possamos preservar esse mundo das abominações, do pecado, da transgressão. E através do nosso exemplo, das nossas atitudes, possamos levar muitas pessoas a Jesus. Sabemos que o tempo é curto, mas estamos dispostos a nos colocar em tuas mãos. É minha oração, eu sei que é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.